Vamos começar aqui agora, Jubileus, capítulo 4, ok? Junto com os irmãos aqui. Deixa eu voltar aqui para a tela principal. Ok. Aqui, Jubileus, capítulo 4. Eu peço desculpa aos irmãos do Telegram, né? Dei uma pausazinha, certo? E agora nós vamos continuar. Capítulo 4, versículo 1. Olha que interessante. Na terceira semana, no segundo jubileu, olha que interessante. Terceira semana no segundo jubileu, certo? Sim. E aí, quanto tempo dá isso? Ele está colocando aqui de 64 anos a 70, tá? O que é que acontece? Um jubileu, ele tem 49 anos e tem uma porta, que é o ano 50, né? Muitas vezes a gente conta o jubileu como 50, mas não é 50, jubileu é 49, são 7 semanas de anos. O que é 7 semanas de ano? Tem 7 semanas de ano, 7 semanas de dias e 7 semanas de milênios, tá? Ou seja, por exemplo, desde que Adão foi criado até o último dia nesse mundo, né, ou desse céu e dessa terra, vai ser uma semana de 1000 anos, tá? Ou seja, 1000 anos, Adão lá morreu no primeiro 1000 anos, no segundo ali Noé teve o dilúvio, né? Nos 2000 anos veio Abraão, ali entre 2 e 3 anos foi Moisés, lá a questão do deserto. Depois 3.800 anos ali em média, Yeshua veio, né? E agora nós estamos aí prestes a entrar nos 6.000 anos, ou seja, é uma semana, ou seja, são 7 dias de 1000 anos, ok? Tem 7 dias, uma semana de dias, que são 7 dias que a gente vê normalmente, e tem a semana de anos, que são 7 anos, uma semana, tá? Então semana sempre é uma multiplicação por 7, seja de dias, anos ou milênios, tá? Olha que interessante, ok? Então você vê que o jubileu, ele tem 49 anos e uma porta, certo? Mas você vê aqui que ele fala, ó, a terceira semana no segundo jubileu, né? Então você vê, são 49 dias, calculando, dá 49 mais 21 dias, né? 49 mais 21 vai dar 70 dias. Ó aqui, ó, 70. Tá vendo aqui, ó? Então o que ele está dizendo é que pode ser de 64 dias, que é 49 com 15 dias, né? Vai dar 64, ou aqui ao ano 70, que é 49 dias mais 3 semanas de ano, que dá 21 dias, vai dar 70, ok? Você somando vai dar 70. Então é por isso que ele está colocando aqui entre 64 e 70. Como ele colocou só terceira semana e não disse qual é o dia da terceira semana, né? A gente sabe que uma semana de ano tem 7 dias, mas se ele dissesse, ó, no terceiro dia da terceira semana do segundo jubileu, nós iríamos compreender que era 49 anos, mais 7 com 7, 14, mais 4, certo? Porque ele não disse que é o quarto dia, certo? Eu sei que é um pouco complicado, porque é o seguinte, nós estamos acostumados a contar como os gregos contavam, que é os números lá, romanos, né, gregos, e como a gente conta hoje, né, a matemática, né, do jeito que nós estamos contando hoje, os dias e o calendário juliano, certo? E gregoriano. Mas como os israelitas contavam o tempo, é diferente do que a gente conhece. E aí, para a gente entender isso, nós temos que ir vendo e praticando. Com a prática que a gente vai entender, ok? Vamos lá. Logo eu vou explicar melhor, que eu fiz até um desenho aqui, né? Eu fiz um desenho aqui, ó, mostrando o seguinte. Deixa eu tirar essa janela. Eu acho que é essa aqui. Pronto. Olha aqui, ó. Vê. Olha que interessante, certo? Aqui, ó. Você vê aqui, jubileus, tá vendo? Aqui aparece 7 semanas de ano. Então são 7
vezes 7 anos, vai dar 49. Mais um, que é o ano de descanso, tá? O ano de descanso. Então vai ser a porta, jubileu. Então vai ser 49. Não tá aparecendo não. Poxa, por que não tá? Eu botei. Olha. Sim. No compartilhamento. Não, tá certo. 49. Ah, é porque é o seguinte, vai aparecer pros irmãos. Ah, é aqui, desculpa. Peraí que o pessoal do Telegram não tá vendo o que vocês estão vendo aqui no YouTube, rapidinho. Pronto. Ok, agora tá aparecendo, me perdoe, tá? Começando de novo, então, os jubileus são 7 semanas, certo? Vezes 7 anos, então vai dar 49 anos, ok? Esse é um jubileu, só que a cada 49 anos, o próximo ano, o ano seguinte, é um ano de descanso completo, tá? Ou seja, é uma porta. E vai ser 49, que são 7 semanas de 7 anos, ou seja, 7 vezes 7, 49, que dá 50, ok? Mas toda vez que a gente fala jubileu, as pessoas pensam o quê? 50, mas não é 50. Lembre-se, o Eterno, quando fala lá em Pentecoste, ele diz assim, 7 semanas completas. Eu até falei no vídeo anterior, quem viu o vídeo ontem, eu postei um vídeo ontem falando sobre o calendário e expliquei isso. Ele fala 7 semanas completas. 7 semanas completas dá o quê? Dá 49, não é isso? É de 6 dias de trabalho, que é uma semana completa para Deus, para o Eterno. São 6 dias de trabalho e um de descanso. É como se fosse o que a gente chama no gregoriano um dia útil, né? Quando a gente vai pagar a conta, só pode pagar no dia útil, ok? Ou seja, uma semana útil para o Eterno é o seguinte, entenda o raciocínio. São 6 dias de trabalho e um de descanso, certo? Quando vai fazer a contagem de Pentecostes, são 7 semanas completas. Porque quando ele fala completa, está fora. O Rosh Hodesh não conta para a contagem do Pentecoste e as portas do mês não conta, tá? Então você vê que só conta 50 dias a que completa 7 semanas completa, ok? Que vai dar esses 49 aqui, tá? Aí depois dos 49, o dia seguinte é Shabat, não é Pentecoste, é um Shabat após o outro. Isso tá lá, Levítico acho que 23, se eu não me engano, dita sobre isso, tá? Então, vai estar 49, no último dia é um Shabat, completa 49, e no dia seguinte é Pentecoste, certo? Que é outro Shabat, é um Shabat em cima do outro, ok? Mas esse Pentecoste, ele não conta como jubileu não, só é um Shabat, só é um descanso, tá? Então, quando a gente vai contar essa contagem que está ali no livro, ele fala o quê? Ele fala o primeiro ano do terceiro jubileu, certo? Quanto é um jubileu? 49 anos, certo? Então, 49 é um jubileu, 49 é outro jubileu e o primeiro ano dos próximos 49, mas não se completou os 49, então é um ano só. Se ele dissesse o segundo, o terceiro, o quarto ano, uma semana do terceiro jubileu, né, a gente contaria 7, uma semana tem 7. Então, aqui, ó, o que ele está falando, eu estou dando um exemplo aqui, tá? O primeiro ano do terceiro jubileu. Então o jubileu é 49, mais 49, mais um ano do terceiro. Então dá 99 anos. É isso. Em vez de Moisés falar, como a gente fala, 99, ele fala o primeiro ano do segundo jubileu. É assim que está descrito lá no livro de Jubileus. Consegue entender? 49. Alguém tem dúvida? Alguém tem dúvida? Quer comentar alguma coisa? Por quê? Porque esse tipo de nomenclatura que aqui, que nós estamos tentando mostrar, nós vamos usar durante todo o livro de Jubileus. Todo ele, todo, sem exceção, ok? Então a gente tem que entender um pouco, porque ele vai ficar falando isso. Terceiro, quarto jubileu, primeira semana, terceiro dia da terceira semana do quinto jubileu. Aí como é que você vai entender isso, tá? Aí diz, poxa, que negócio difícil. Não é difícil. É a mesma coisa da gente escrever em romano. A gente vai ter que aprender que L é 500, que X é 10, que o I é 1, né? É a mesma coisa, não muda nada, que o M significa 1000. Se você não souber que o M é 1000 lá em Romanos, né? Você não vai acertar as datas, ok? É a mesma coisa, só que os romanos contavam de um jeito
e os israelitas contavam de outro. É simples. Estão conseguindo entender? Yes. Amém. Vamos lá. Eu vou ver como sim, né? Quem não entender, volta aí, vê. Tenta botar. Volta, dá uma olhada no áudio. Deixa eu compartilhar a tela anterior novamente, que é essa aqui. Eita. Agora no vídeo anterior. Mas deixa, já consegui. Tá aqui. Pronto. Capítulo 4. Deixa eu voltar aqui também no YouTube. Eita. Pronto, voltou. Vamos lá, de novo. Na terceira semana do segundo jubileu, então são 49 com 49, mais 14 e 1, 15. 49 com 15 vai dar 70, tá? Ele deu, ou seja, ela, Eva, deu à luz a Caim. E na quarta, ela deu à luz a Abel. Olha que interessante. Ou seja, na terceira, né, ela deu à luz a Caim. E na quarta, ela deu a Abel, ou seja, quase 7 anos depois, né? E na quinta, ela deu à luz a sua filha Avan, né? Avan, ok? Então, Caim, numa semana, 7 anos depois Abel, em média eu estou botando, e 7 anos depois a Avan, tá? 4, versículo 2. E no primeiro ano do terceiro jubileu, olha que interessante aqui, terceiro jubileu, foi até o exemplo que eu dei lá, né? Foi o exemplo que eu dei agorinha, né? Terceiro ano, primeiro ano do terceiro jubileu. Então são 49 com 49 mais um ano, ok? Essa é a questão. Ou seja, dá 99. Pode somar aí. 49 de um jubileu, 49 do outro e o primeiro ano do terceiro. Então dá 99. Caim matou Abel. Porque Iahua aceitou o sacrifício de Abel e não aceitou o de Caim. Claro, lá em Gênesis 4 deixa claro, né, que Caim ofereceu do que era pior lá do que ele tinha produzido. E Abel ofereceu do que era melhor do rebanho dele, né? Ele escolheu o melhor e deu o eterno, ok? Ou seja, o Barbosa sempre fala algo interessante aí, né? Que o eterno não está em busca de qualquer pessoa, né? Ele está em busca de qualidade, certo? Ou seja, não é qualquer pessoa, né? O próprio Yeshua dá a dica lá com a samaritana, certo? Ele diz assim, não vai ser nem no monte, nem no templo, mas em espírito e através da Torá. Ou seja, o que é o melhor para o eterno? Você obedecer ao máximo os mandamentos dele. Ele exige que você seja perfeito? Não. Ele só exige que você obedeça a ele. Só isso. Não é preciso ser perfeito. Só precisa obedecer. Ok? Ou seja, todos nós já pecamos, não somos perfeitos. Mas nós só precisamos obedecer. Já Yeshua não. Yeshua não pecou e obedeceu em tudo. Ele foi perfeito. Ok? Já nós não. O Eterno não exige que nós venhamos a ser perfeitos. O Eterno só exige que venhamos a obedecê-lo. É muito simples, não é difícil, tá? Aquilo que eles dizem que é impossível, deixar a barba, guardar Shabat, usar tzitzit, não comer porco, tudo isso eles dizem que é impossível. No entanto, meros seres humanos estão conseguindo fazer isso, não por nossa força, mas sim através da purificação que tivemos através do banho e do batismo no nome de Yeshua, lavando nossas iniquidades, lavando nossas vestes, e aí o Espírito do Eterno é derramado sobre a nossa vida, e através do Espírito, como está em Ezequiel 36, aí sim nós cumprimos todos os mandamentos fielmente, tornando-se o povo dele e de fato ele sendo o nosso Elohim. Tá? Porque as nossas obras demonstram a quem é a autoridade que nós estamos dando, né?
feita a mulher, né? Agora a tua obediência será para o teu marido, e ele te governará. Então, para quem é a nossa obediência? Para o Elohim de Israel. E ele é quem nos governa, tá? Então, através das nossas obras, nós estamos demonstrando quem nos governa. Yahuwah Tsevaot, ok? O Pai do Mashiach Yeshua, Jesus Cristo, ok? Então, continuando. Ele o matou no campo. E o seu irmão, Abel, né, matou no campo seu irmão Abel. O sangue clamava no solo ao céu, clamando porque ele, Caim, o havia matado. E o Senhor reprovou a Caim por causa de Abel, porque ele o havia matado. E ele o tornou fugitivo na terra por causa do sangue de seu irmão. E ele o ameaçou sobre a terra. Olha que interessante. O Eterno rejeitou a oferta que Caim fez. Porque ele fez ali o que ele não deu o melhor. Ele deu ali o que sobrou, o pior, certo? Mas o Eterno rejeitou a oferta, mas não rejeitou Caim. Tanto é que ele avisa, ó, não é certo que se você oferecer o melhor, eu vou aceitar? Assim como teu irmão fez, né? Ou seja, então vai e faça isso, né? Ou seja, o Eterno deu a oportunidade de Caim se corrigir. Mas, no entanto, Caim ficou alimentando a inveja, a raiva, né? Ele ali, o primogênito, era para o Eterno dar atenção a ele, não a Abel, né? Mas aí é que tá, Caim, ele não agia como um escolhido, ele não agia como um primogênito, né? Como um selado do Eterno, ele não agia. Isso é interessante, você vai ver mais na frente, Adão vai dizer, agora sim o Eterno nos deu descendente, né? Porque Adão pecou, né? Ou seja, Adão não foi perfeito, mas ele se corrigiu. Eva não foi perfeita, mas ela se corrigiu, né? Já Caim, ele não foi perfeito, mas ele não buscou se corrigir. E isso foi que fez o Eterno rejeitar ele. Porque por ele não buscar se corrigir, ele matou Abel por inveja, né? E isso o Eterno reprovou ele, né? Por causa da morte de Abel, tá? Olha que interessante. E o Senhor reprovou Caim por causa de Abel, porque ele havia matado, e ele tornou fugitivo da terra por causa do sangue do seu irmão, e ele o amaldiçoou sobre a terra. Capítulo 4, versículo 5. E por conta disso está escrito nas tábuas celestes: maldito aquele que fizer o seu que ferir seu vizinho traiçoeiramente, e que todos os que viram e ouviram, assim foi feito, e não confirmaram, certo? E foi feito, e qualquer que seja, e não diga, foi feito, o que seja maldito todo que proceder, ou seja, como quem matou. Olha que interessante, eu sei que esse texto é um pouco difícil de entender, porque não é, né? Deixa eu só ver aqui se eu liguei o microfone. Liguei sim. Liguei o microfone. Vou botar o áudio do desktop, tá? Deixa eu ver aqui se o Telegram tá ligado no microfone. Tá, só confirmando, tá? Então você vê que é um texto um pouco difícil, mas o que ele está dizendo aqui é o seguinte: se você viu, você foi testemunha de um assassinato, tá? E você não falar a verdade, você se torna como aquele que assassinou, tá? Ou seja, você tem que dar testemunho. Aí eu até coloquei aqui, ó, não dá testemunho do fato verídico, né? Ou seja, você se torna semelhante àquele que assassinou. Você vê uma pessoa assassinando outra, e aí você vai defender ela, ou você vai ter medo, ou você não vai dizer quando for convocado como testemunha, você não falar a verdade, você se torna semelhante a ele. É isso que está dizendo aqui, tá? Olha que interessante. Capítulo 4, versículo 5. Dá o testemunho de fatos reais é obrigação. Senão você vai se tornar semelhante àquele que praticou o pecado. E olha o capítulo 4, versículo 6 aqui. Dá uma olhada. E por essa razão, nós anunciamos quando nós chegamos ao Senhor, o Deus,
todos os pecados que são cometidos no céu e na terra, na luz e nas trevas, e em todo o lugar. Olha que interessante. Então, quando nós vemos o pecado e nós fomos convocados como testemunha, é nossa obrigação falar a verdade e até mesmo mostrar à pessoa que ela está errando, tá? Olha que interessante. Agora, claro, tem que ter sabedoria disso, né? Não é a pessoa pegar um barrote e meter na cabeça do outro, ele cai lá. Não. Olha, com licença. Você conhece o Deus de Israel, você sabe que isso aqui vai contra a vontade dele. E aí cada um vai ter uma abordagem, né? Porque a pessoa ela não tem culpa de não saber. Os patriarcas dela pecaram e não ensinaram a ela o que é correto, tá? E isso a gente já passou pela mesma situação, a gente também não sabia. Então, do mesmo jeito que a gente quer ser abordado por uma pessoa para nos ensinar o que é certo quando estamos praticando o errado, nós temos que ir lá e fazer o mesmo. Veja Yeshua. Yeshua ia para os cobradores de impostos, as prostitutas, os ladrões, com um urua, com um espírito ali de mansidão, né? No entanto, quando ele chegava para os fariseus, que sabiam o que era certo, mas estava praticando e ensinando a praticar o que é errado, ele chamava de raça de víboras, né? Olha que interessante. Então você vê, a pessoa que sabe, está praticando o que é mal e ensinando o que é mal, você pode ir com um tipo de abordagem. Mas aquela pessoa que não tem conhecimento, o próprio Yeshua diz assim, ó: aquele que diz que o irmão é imbecil, né? Ou seja, principalmente nas escrituras, não tem conhecimento, não sabe de nada, tu não sabe de nada das escrituras, corre o risco muito grande de ir para o fogo do Sheol, né? Porque talvez você realmente saiba, mas se você tiver com a visão errada, né? Então você tem que ter muito cuidado de como você vai abordar as pessoas, porque muitas vezes ela não sabe, não porque ela é má, mas porque ela não foi instruída antes. Então você tem que ir com o espírito de mansidão e ensinar. Quando você ensinar e ela rejeitar, aí você bata a poeira, né, da sandália e vai para outra casa, né? Vai lá na casa e fala Shalom. Se ela responder Shalom, ali você fica e derrame a bênção sobre a vida dela, que está sobre a tua vida, o teu coração, que é os mandamentos do Eterno. Amém? Amém. Continuando. E Adão e sua esposa ficaram de luto por Abel 4 semanas de 10 anos. Barbosa, você quer comentar alguma coisa? Se quiser, dê o toque, porque senão eu vou sair falando e vai ficar difícil aí do irmão comentar algo, tá? Pode dar uma chamão. Amém. Qualquer coisa, dê o toque aí que eu paro. E Adão e sua esposa ficaram de luto por Abel 4 semanas de ano. Então você vê que eles não ficaram nenhum jubileu, né? 4 semanas de ano, né? Você vai multiplicar aí 4 vezes 7, né? Vai dar 28 anos, né? E no quarto ano da quinta semana, então 28 mais 4, 42, né? 42 anos depois, eles se alegraram, tá? Adão, e coabitou com Eva, sua esposa, novamente. E ela deu à luz a um filho e chamou o seu nome de Sete. Olha que interessante, porque disse Adão: Deus levantou um novo descendente para nós na terra, no lugar de Abel, porque Caim havia matado, né? Então você vê que ali tinha Caim e Abel, certo? Caim e Abel. Quem é que tem a Zera? Caim e Abel. Apesar de ter nascido uma moça lá, né, que é Avan, né? Então você vê que Caim tinha Zera para a descendência de Adão e Abel. Só que Caim era mau. Caim não se redimia diante do Eterno. Então ele não poderia ser o selado e primogênito. Já Abel era bom, né? Caim, por inveja de Abel, sabendo que a bênção ele era selado e a primogenitura iria para Abel, ele matou Abel. E aí Adão e Eva ficou sem descendente, porque Caim estava morto diante de Adel, de Yahweh, né? Caim estava morto diante de Yahweh. Desculpa aí, porque às vezes eu confundo as palavras, porque ao mesmo tempo que eu estou querendo mostrar um assunto, eu vou pensando em outros versículos na Bíblia que vem, né, ali, e às vezes eu me perco um pouco, ok? Então,
você vê que Caim, ele era mau, matou o que era bom diante do Eterno, e aí Adão e Eva ficou sem descendente ali para receber a bênção do Eterno, né? Ou seja, para levar a Torá à frente, porque Caim não obedecia a Yahweh, né? E aí, depois de um tempo, ele coabitou com Eva e nasceu Sete. Por isso que ele diz, né? Deus levantou um novo descendente para nós. Aí sim, né? A zera de Adão vai passar adiante, né? Um homem bom que obedece ao Eterno. Aí ele vai ser primogênito, selado, e vai gerar outro selado, né? Caim não podia mais gerar selado. Por quê? Porque ele não se arrependia. Simplesmente ele não se arrependia. Se ele se arrependesse, o Eterno ia aceitar ele? Sim. Quantos assassinos aí o Eterno perdoou, né? Você vai ver ali Moisés matando um egípcio para defender um israelita, né? E assim vai, né? A gente se torna assassino e o Eterno assim perdoa, ok? Olha que interessante, só basta se arrepender de coração e demonstrar frutos de arrependimento, ok? Capítulo 4, versículo 8. Na sexta semana, ele gerou sua filha Azura, né? Ou seja, no mesmo jubileu, ok? E Caim tomou Avan, tá vendo? Sua irmã, por sua esposa, e lhe deu a luz, e ela lhe deu a luz Enoque, ao final do quarto jubileu. Ou seja, 190 anos ou 196 anos, porque aí vai depender de qual dia da semana, tá? E no primeiro ano da primeira semana, no quinto jubileu, olha que interessante, 5 jubileu vai dar o quê? 250 anos, não é isso? Mas não é. É 49 vezes 5. Deixa eu botar aqui rapidinho. Calculadora. Pra gente... 245 anos, tá? Mais ou menos, tá? Então, você vê aí, né? Ele... E no primeiro ano da primeira semana do quinto jubileu, casas foram construídas sobre a terra. E Caim construiu uma cidade, fazendo várias casas, e chamou a cidade com o nome do seu filho Enoque, tá? Esse aqui não é o Enoque lá descendente de Adão, tá? Esse é outro Enoque, ok? E Adão coabitou com Eva, aqui ó, Adão coabitou com Eva, e ela deu à luz a 9 filhos, olha aí ó, né? Ou seja, outros períodos, né? Claro, aqui ele está resumindo. E na quinta semana do quinto jubileu, certo? Sete tomou Azura, sua irmã, para sua esposa. E no quarto, né? Ela deu à luz a Enos, ok? Então você vê Adão, Sete e Enos, ok? Ele passou a invocar o nome do Senhor na terra, do Elohim, ok? Aqui. Vamos lá. Capítulo 4, versículo 13. E no sétimo jubileu da terceira semana, certo? Enos tomou Noã, sua irmã, para ser a sua esposa. E ela deu à luz a um filho ao terceiro ano da quinta semana. Ele deu o nome de Cainã. Ok? Capítulo 4, versículo 13. Aqui é aquela genealogia que está lá em Gênesis, né? Aí, se você for ver o detalhe, tem coisas extraordinárias para falar, ok? Mas aqui eu vou tentar ser mais sucinto, mais simples ou prático, para não ficar um vídeo muito longo, tá? Você vê, às vezes você está falando isso, tem muita informação boa e as pessoas não param para ver, tá? Então vamos continuar aqui a genealogia. Mais na frente tem coisas interessantíssimas. E ao final do oitavo jubileu, Cainã tomou Mualalef, sua irmã, para ser a sua esposa. E ela deu à luz a um filho no nono jubileu, na primeira semana e no terceiro ano de semana. Olha que interessante, ele começou já a especificar mais aqui a data, tá vendo? Aí dá 395 anos, né? Ali após Adão ter sido criado. E ele chamou o nome de Malalel. E na segunda semana do 10º jubileu, Halalel tomou para si
como esposa Diná, filha de Baraquiel, filha de um irmão do seu pai. Ou seja, aqui você vê que no jubileu 10º, você já vê aqui que eles começam a casar entre primos, já não é mais entre irmãos, né? Você vê ali, né, na necessidade, né, ali Adão e Eva, eles casavam com suas irmãs, né? Mas aqui já são primos, como as tribos de Israel, tá? Com seu pai, e deu à luz a um menino na 3ª semana do 6º ano, ok? E ele o chamou pelo nome de Jared. Olha que interessante, aqui ó, já começa algumas informações boas. Jared, porque nos seus dias os anjos do Senhor desceram para a terra, aqueles que são chamados guardiões, os quais deveriam ensinar aos filhos dos homens e que deveriam executar julgamento e justiça sobre a face da terra, tá? Ou seja, era para ensinar, ou seja, as pessoas a obedecer o mandamento de Deus, mas eles terminaram se contaminando. Lá no livro de Adão, e se eu não me engano em Jazar, né, você vê que esses guardiões e esses anjos, esses enviados do Senhor, anjo simplesmente não é somente aqueles que têm asas, não, é o enviado, um mensageiro, um carteiro, é um anjo, tá? É os filhos do próprio Jared, ok? A gente vai ver isso também, outro dia, tá? E aqui você vê ele dando uma observação, aqueles que são chamados guardiões, né, concorda com o livro de Enoque, né, 10, 7 e 8. Eu até coloquei aqui Enoque, 10, 7 e 8, né? Aqui, ó, do capítulo 6 é quando começa a falar dos filhos, né? Filhos e filhas, tudo. Vai passando aqui. Aí quando chegar no capítulo 10, versículo 7 e 8, eu até grifei aqui, ó. Eu até grifei aqui. Ele fala aqui, ó, sobre aqueles que o Eterno condenou eles. Eita, botei zoom demais. Deixa eu diminuir o zoom. Sobre o que o Eterno condenou eles, né? Que aqui, ó, novamente o Senhor disse a Rafael: amarra Azazel, né? Lembra? Aquele que está lá, o bode no deserto, mãos e pés, e lança-o na escuridão. E abrindo o deserto que está em Dudael, lança-o nele. Arremessa sobre ele pedras agudas e cobrindo-o com escuridão. Lá ele permanecerá para sempre. Cobre sua face para que ele não possa ver a luz. Olha que interessante aqui, né? Enoque 10, né? 7 e 8, ok? Aqui você vê, nós vamos fazer Enoque também, tá? A Enoque tem 3 livros. Aqui é o Enoque 1 e 2. E tem o Enoque 3 também, né? Que é etíope, tá? Então, vamos lá, capítulo 6, versículo 16. E no 11º jubileu, tá? Jared tomou para si uma esposa. Seu nome era Baraca, filha de Jazuai. Sua filha, uma filha do irmão do seu pai, certo? De novo, prima, né? Na 4ª semana deste jubileu, ela deu à luz a um filho. Na 5ª semana, no 4º jubileu, ele chamou de Enoque. Agora sim, esse Enoque aqui, tá? É o descendente lá de Adão, né? Que está na genealogia de Yeshua, ok? Capítulo 7, versículo 17. E ele foi o primeiro dentre os homens nascidos na terra que apareceu a escrita e o conhecimento e a sabedoria, né, o discernimento, e que escreveu os sinais no céu, de acordo com a ordem dos seus meses, em um livro, de modo que os homens pudessem conhecer as estações dos anos, de acordo com a ordem dos seus meses separadamente. Olha que interessante, aqui já está falando que quem começou a escrever ali, a primeira Torá escrita foi Enoque, né? Capítulo 18, e fala muito sobre essa questão dos astros, tá? E ele foi o primeiro a escrever o testemunho, e ele testificou para os filhos dos homens pelas gerações na terra, e recontou as semanas de jubileu. Olha que interessante. Semanas de jubileu, fez conhecido
a eles os dias do ano, colocou ordem nos meses, recontou os shabates dos anos, ou seja, então você vê que tem ano shabático, né? Como está lá em Levítico 23, né? Que fala que a cada 7 anos tem um jubileu, um ano de descanso, né? Aí o Eterno até diz assim, ó, vocês trabalham 6 anos, né? No 6º ano, vocês vão ter tanto trigo que vocês vão conseguir comer até o 9º ano. E o 7º é completamente descanso. Você não trabalha a terra, tá? Então é um descanso geral, ok? E aí, os shabates de ano, como nos demos a conhecer, certo? Capítulo 4, versículo 19. E o que era e o que haveria de ser, ele viu numa visão do seu sono, da forma como acontecer aos filhos dos homens pelas suas gerações até o dia do julgamento. Ele viu e entendeu tudo e escreveu esse testemunho e colocou o testemunho na terra para todos os filhos dos homens e para as suas gerações. Olha que interessante, né? Muitas vezes o Eterno, eu sempre tenho conversado com o Eterno para me explicar como funciona os astros, né? Porque as pessoas, eles não estão ensinando. Quem sabe não ensina, tá? Quem sabe não ensina. E aí muitas vezes eu perguntando ao Eterno, o Eterno me dá cada sonho assim dos astros, como funciona. Uma vez eu vi uma janela aberta e estavam os planetas, eles se inclinando assim, que parecia a cabeça de pessoas se inclinando para me ver. E eu olhei para cima assim, eu digo, meu Deus, eles estão me vendo, os astros estão me vendo, né? E eu achei interessante, né? E aí eu acordei e depois, com o tempo, eu estudando os astros, eu comecei a entender alguns padrões, né? E aí é os vídeos que eu estou tentando fazer e mostrar aos irmãos, ok? Você vê que aqui Enoque também foi da mesma forma, tá? E no 12º jubileu, na segunda semana, ele tomou para si uma esposa, e seu nome era Edna, a filha de Danael, certo? Filho do seu irmão, o irmão do seu pai. No 6º ano desta semana, ela lhe deu à luz a um filho, e ele chamou o nome de Matusalém, tá? Enoque 35, versículo 3, também tem lá, ok? Capítulo 4, versículo 21. E ele esteve com os anjos de Yahweh, ou seja, os mensageiros, essas 6 semanas de anos. E eles o mostraram tudo o que havia na terra e no céu, a regra do sol, e escreveu tudo. Olha quanto tempo. 714 mais 721, 42 anos. Presta atenção, quanto tempo esse Enoque, né, o patriarca, passou com os mensageiros para aprender como funcionam os astros. Ou seja, ele passou 6 semanas de ano, ou seja, 7 vezes 6, né? Olha que interessante. Ele passou quase 50 anos para aprender tudo. Olha que interessante, ok? Então, mas veja, ele aprendeu do zero, né? Aqui muitas vezes nós estamos conseguindo ver algumas coisas mais rápido porque nós estamos aprendendo com alguns que já estão comentando assuntos. Então você sai juntando assuntos, sai juntando informações, você consegue um resultado um pouco mais rápido, né? Ok? E ele testemunhou dos guardiões, os quais tinham pecado com as filhas dos homens, porque isso tinha começado a os unir, de modo a se contaminarem com as filhas dos homens. Enoque testemunhou contra eles todos, né? Lá em Enoque 104, 11 e 12. Quem quiser dar uma olhada, né? Quem quiser dar uma adiantada aí, né? Pode ir lá dar uma olhada, certo? Então aqui ele está falando, né? De novo, dos filhos de Jared, que se contaminou com as filhas dos homens. Quem é as filhas dos homens? Certo? Ou seja, as filhas de Caim, né? Que estão ali pecando, tá? Porque os filhos de Deus são aqueles que obedecem os mandamentos de Deus. Aí você vai ver Adão,
você vai ver Sete, você vai ver Enos, né? Você vai ver Matusalém, Enoque, Matusalém, Noé, tá? Filho de Deus é quem obedece os mandamentos. Você veja que o próprio Mashiach é chamado filho do Deus vivo, né? Mas aqueles que não obedecem mandamento, eles são considerados filhas dos homens, tá? As filhas dos homens, ok? Então, pare para prestar atenção. Homens no sentido de carnal, pecado, e filho de Deus no sentido de santidade, ok? Então, essa é a diferença. Que aí muitos entendem, Eva se deitou com Satanás e Caim é filho de Satanás. De certa forma, sim, espiritualmente, porque ele é desobediente, mas não carnalmente. Eva não se deitou sexualmente, literal, na carne, com Satanás para ter um filho, não. Você vê que todos os textos da Bíblia diz que Caim é filho de Adão, tá? Agora, espiritualmente, através da desobediência, ele é filho daquele que é pecador desde o princípio, assassino, mentiroso, né? Pecador desde o princípio, que é quem? A serpente, tá? Ele é filho da serpente porque ele é desobediente ao Eterno. Consegue entender? Continuando. Capítulo 4, versículo 23. E ele foi tomado por meio dos filhos dos homens, e nós o conduzimos ao jardim do Éden, em majestade e honra. E eis que ele escreve a condenação e o julgamento do mundo, a toda a maldade dos filhos dos homens. Olha que interessante aqui, tá? Quem? Enoque. E por isso, Yahua trouxe as águas do dilúvio sobre toda a terra, inclusive no Éden, tá? O Éden também foi passado o dilúvio lá, né? A água foi lá, porque havia sido posto um sinal e que ele deveria testemunhar contra todos os filhos dos homens, que ele deveria recortar todos os feitos das gerações até o dia da condenação. Olha que interessante. Então você vê que Enoque aqui, ele é uma testemunha da época antes do dilúvio, e você vê que ele não morreu, né? Por isso que é dito que uma das duas testemunhas lá de Apocalipse é Enoque, tá? Porque ele já é uma testemunha da época do dilúvio dele. Aqui fala, ele é um testemunho de toda a maldade que foi feita na época dele, né? E aí vai ter uma testemunha de toda a maldade que é feita na nossa época agora, né? E isso é interessante. Aí tem uns que dizem que é ali, outros dizem que é Enoque, e aí fica essa dúvida, ok? Continuando. Capítulo 4, versículo 25. E ele trouxe para a casa do santuário uma oferta de incenso que foi aceita diante de Yahua no Monte Sul, tá? E aí você vai ver o Monte Sul, né? Lá o Eterno tem um Monte Sul, um Monte Norte, um Monte Leste, né? Então, isso é interessante, tá? O Monte Sinai, né? É o Monte Sião, né? Então, tem ali o Monte Norte Sul, que é onde o Eterno ali é encontrado, tá? Porque o Senhor tem 4 lugares na terra. O Jardim do Éden, né? Ele explicando, tem 4 lugares. Tem o Jardim do Éden, tem o Monte Leste, as montanhas na qual tu, Moshe, estás neste dia, né? O Monte Sinai, ok? E o Monte Sião será santificado na nova criação, para uma santificação da terra. Através disso, a terra será santificada de toda a sua culpa e sua impureza pelas gerações do mundo. Olha que interessante, né? É o Monte Sião, o Monte Sinai, né? E você vê que Moisés andou pelo Monte Sinai, passou pelo Monte Sião, né? Ou seja, esses montes. Então você vê que o povo ali estava peregrinando, passando por esses montes, tá? Ou parte deles, ok? Capítulo 4, versículo 27. E no 14º jubileu, Matusalém tomou para si uma esposa, Edna, tá? Filha de Aziriel, ok? Filha do irmão do seu pai. Nesta terceira semana do primeiro ano de semana, certo? Ele gerou um filho chamado pelo nome de Lameque, ok? Olha que interessante. 4:28. No 15º jubileu da terceira semana, Lameque tomou para si uma esposa, e o seu nome era Betenos, filha de Baraquil, filha
do irmão do seu pai, ou seja, primo novamente. E nesta semana ela deu à luz a um filho, o qual ele chamou de Enoque, né? Dizendo: ele me confortará dos meus problemas e de todo o meu trabalho, e pelo solo que o Senhor derramou maldição, né? Ou seja, a terra. E no final do 19º jubileu, certo? Da 7ª semana do 6º ano, ou seja, mais ou menos 930, morreu Adão. E todos os filhos sepultaram na terra da sua criação, Elda. E ele, Adão, foi o primeiro a ser sepultado na terra. Olha que interessante, Elda, tá? Porque muita gente pensa, Adão foi sepultado no Éden. Não, Adão foi sepultado onde ele foi criado, a terra, que é o mundo. O Éden é uma parte separada do mundo, é uma parte exclusiva ali. Só árvores Kadosh moram ali, santas, tá? E você vê muitas vezes o Eterno nos compara com árvore. Então as árvores que vão habitar o Éden são todas santas. Por isso que Paulo fala, sejam santos, né? O Eterno diz, sejam santos como eu sou santo, porque só vai estar ali na presença do Eterno os Kadosh, né? Sem santidade ninguém vai ver a Deus, não é o que Paulo fala? Então você vê aí, ó, se formando o porquê que eles estão falando isso no Novo Testamento, tá? E afinal, no 19º jubileu da 7ª semana, 900, Adão morreu, já li esse. E ele faltou 70 anos dos 1000, né, o primeiro dia, como um dia no testemunho do céu. 1000 anos, porque 1000 anos são como um dia no testemunho do céu. Por isso, isto está escrito que se refere à árvore do conhecimento. No dia em que tu comer, tu morrerás. Por esta razão, ele, Adão, não completou os anos do seu dia, porque morreu durante ele. Ou seja, o dia de 1000 anos, Adão morreu. Por isso que daqui é que Pedro tira, lá em Pedro capítulo 3, versículo 8, um dia para Deus é 1000 anos, e os salmos também falam, né, 94, né? Quer dizer, o salmista tirou aqui de jubileus e Pedro tirou dos salmos, ok? 1000 anos, um dia para Deus é como 1000 anos para a humanidade, ok? Alguém quer comentar alguma coisa? Então, ele viveu 19 jubileus e 4 semanas, não foi? 4 semanas e 2 dias. Dá umas continhas aí. Tem que fazer umas contas boas aí, tá? Não, eu calculei assim, é mais ou menos isso. Mais ou menos, próximo disso, Ele até comentou aqui quantos jubileus foi. Só que eu já passei e não vou voltar para não atrasar mais. Amém. Ninguém falou nada, vou continuar. Jubileu capítulo 4, versículo 31. Ao final deste jubileu, Caim foi morto após ele neste mesmo ano. Ou seja, quando Adão morreu, Caim também morreu. Porque sua casa caiu sobre ele e ele morreu no meio da sua casa. Ele foi morto pelas suas pedras, ou seja, foram 2 pedras, certo? Porque com uma pedra ele havia matado Abel e por outra pedra foi morto em justo julgamento. Olha que interessante. Então aqui também tem uma coisa aqui espiritual, né? Você vê que Caim construiu uma casa de maldade, né? E morreu com a casa caindo sobre ele, né? A própria maldade matou ele, né? Então ele matou Abel com uma pedra. Com uma pedra ele construiu a casa dele e a própria casa caiu sobre a cabeça dele. Ele morreu, né? Então, né? É o que aparece lá Levítico 24, né? Por esta razão foi ordenado nas tábuas celestes, ou seja, já virou um mandamento. Com o instrumento com o qual o homem matou seu vizinho, com o mesmo ele deve ser morto. De todo modo, como feriu, do mesmo modo deve-se lidar com ele, né? Ou seja, no mesmo modo que deve ser ferido. Lá em Levítico 24, 19 fala sobre isso, né? Olha que interessante. É que você vê aqui, né? Algumas pessoas estão matando outras com palavras, né? Eles estão usando os mandamentos de Deus
para ensinar as pessoas não obedecer, usando o nome de Deus para ensinar as pessoas, em nome de Jesus, desobedecer a Deus, levando pessoas à morte física e espiritual. Porque uma hora vai chegar a morte física e logo em seguida a morte espiritual, né? E então eles estão matando pessoas com palavras. Então, da mesma forma que ela mata a pessoa com palavra, ensinando a desobedecer a Deus, ela também está em desobediência, não consegue sair da desobediência e também morre do mesmo jeito. Ou seja, com a pedra que ela está matando as pessoas, que é a pedra angular que eles rejeitaram, que é Yeshua, a Torá, os mandamentos, da mesma pedra ele também vai morrer. Por quê? Porque ele está dizendo que pode comer carne de porco, que não tem nada, tá tranquilo. Em nome de Jesus pode comer carne de porco. Ou seja, ele está matando pessoas. Então ele come também carne de porco e também é morto pela mesma pedra. Consegue entender? Aí a analogia que é feita aqui, né? Então você vê, né? É muito grave essa questão de liderança e principalmente ensinar o povo a desobedecer a Deus em nome de Jesus, né? Usar o nome de Jesus para ensinar o povo a desobedecer a Deus, né? Ou seja, é a pedra de tropeço, né? Eles estão fazendo pessoas tropeçar na pedra, eles também vão tropeçar. Ele está matando pessoas através da palavra de Yeshua, ou seja, apedrejando as pessoas, e ele também vai ser apedrejado da mesma forma, né? Olha que interessante. Aqui você vê que ele até coloca aqui, ó, né? Jubileus 4:32, ele consegue, ó, segue a lei de Levítico 24:19, se um homem ferir o seu próximo, assim como fez, assim se lhe fará a ele. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente, se-lhe-ás feito do mesmo que ele fez com o seu próximo. Olha que interessante aqui, né? Então você vê que a lei do talião em algumas coisas, ele tá, né? Olha que interessante, né? E aqui é Levítico 24, ok? Que é o que os cristãos têm um maior medo. Então é o seguinte, se eu matei uma pessoa apedrejado, né? Então eu vou ter que morrer apedrejado. Ele disse, então não mata, cara. É muito simples, para tu não morrer apedrejado, para tu não morrer com um tiro como tu matasse teu irmão, é só tu não matar, não atira nele que tu não vai levar esse tiro, ok? Agora, eles pensam assim, não, eu posso matar e em nome de Jesus eu não vou ser morto por uma bala, né? Eu mato com uma bala, mas em nome de Jesus eu não vou ser morto com uma bala. O problema é esse, né? Ele não quer sofrer o que a lei diz, né? Mas ele quer fazer e correr do ônus da lei em nome de Jesus. Esse é o problema, tá? E aqui eu termino, né? Jubileus capítulo 4, versículo 33, no 25º jubileu, ó, 25º vai dar 1205 anos, jubileu, né? Noé tomou para si uma esposa e o seu nome era Enzara, filha de Raquel, filha do irmão do seu pai. No primeiro ano da quinta semana, certo? 1207, né? Desculpa, 2007, ó, 1207. No terceiro ano, ela deu à luz a Shem. No quinto ano, né, deu à luz a Ran. E no primeiro ano da sétima semana, deu à luz a Jafé, né? Eu lendo a Bíblia, eu vi essa semana, né? Eu até vi e achei estranho, né? Porque eu sempre entendia que Jafé era o filho mais velho. E eu lendo a Bíblia essa semana, eu vi que Sem dá a entender que Sem é mais velho que Jafé, né? E aí eu, poxa, que coisa estranha, mas também fiquei, né? Aí aqui vendo, você vê, né? Que na verdade o primogênito é Sem, né? Ram é o segundo e Jafé é o mais jovem dos três. Olha que interessante, né? Aqui, ó, Gênesis, ok? E lá tem até no livro de Gênesis, eu vou até marcar para nas próximas instruções, né, falar sobre isso, né? Muito interessante, ok? Então aqui eu termino o capítulo 4 do livro de Jubileus, tá? Capítulo 4, 33, certo? Se alguém quiser falar alguma coisa, amém. Alguém aí no grupo?
Semana que vem nós vamos fazer o capítulo 5. Aí é bastante interessante o capítulo 5. Muito bom. Fala das festas do Eterno, literal. Fala das alianças que o Eterno faz com a descendência de Noé. Depois do dilúvio, com a descendência de Noé. Né? E aí a descendência de Noé somos todos nós, sendo da tribo de Sem, da tribo de Cã, da tribo de Jafé, sendo da tribo de Judá ou não, todos são descendentes de Noé. E aí todos têm que cumprir aqueles mandamentos que foi feita a aliança com Noé, né? E isso é muito interessante, ok? Alguém queira falar? Barbosa? Quer mencionar alguma coisa? Não, só aprendendo. Rafa! Então, aqui eu termino capítulo 4 de Jubileus, certo? E eu deixo para semana que vem, a gente vai fazer o 5. O capítulo, porque aqui é mais genealogia, né? Tem detalhes extraordinários aqui, tá? Mas você vê aqui, ó, eu tô só lendo praticamente, tocando nos pontos principais, deu 1 hora, tá? Então, e genealogia é a parte mais trabalhosa, né, das escrituras, ok? Então, aqui eu encerro o capítulo 4 de Jubileus. Semana que vem vamos fazer o capítulo 5 e o capítulo 6. E lá é interessante, tá? Shalom, shalom os irmãos aí. Que o Eterno derrame bênção e guarde a todos em nome de Yeshua HaMashiach. Aitofel era pai de Urias, era pai de Urias. O Espírito Santo, ele veio me dizer que o novo caso a igreja. Eu vi quando o céu se abriu, quando o céu se abriu, eu vi a fala de Deus. Eu vi Jesus dizer, minha igreja orou comigo na terra e orar comigo, orar comigo no céu. Não tem nada longe que eu não passe, não tem nada longe que eu não passe. Tem Jesus na minha frente, você me batizar. Não tem lugar que não tem estrada longa que tem Jesus na minha frente. Jesus quer me salvar. Eu ia pelo um caminho, plantei-me, fiquei olhando quem era, mas veja minha Jesus que está ali. É Jesus que está ali. É Jesus que está ali. É Jesus que está. Porque Jesus, ele é poderoso. Espírito Santo, ele veio me dizer que noivo vem buscar sua igreja. Eu vi quando o céu se abriu, quando o céu se abriu, eu vi a fala de Deus. Eu vi Jesus dizer, minha igreja orou comigo na terra e orar comigo no céu. Não tem estrada longa que eu não passe, não tem estrada longa que eu não passe. Tem Jesus na minha frente, Jesus quer me batizar. Não tem estrada longa que eu não passe, não tem estrada longa que eu não passe. Tem Jesus na minha frente, Jesus quer me salvar. Eu ia pelo caminho deserto,